Ei, É, pastor, com uns dias de atraso, mas cheguei. chegou, tudo bom? Tudo jóia. Que bom, é um prazer, pastor, te receber aqui no GAP. Vou fazer as apresentações aqui para o pessoal que está chegando aí também. Meu nome é Miriam, sou membro do GAP. GAP é o Grupo de Ação Política, liderado atualmente pelo Carlos Said, né? E estamos aqui com o nosso convidado super especial, pastor Richard Guerra, que nos deu a honra aí da sua presença. Pastor Richard, pastor da Lagoinha, né? Pastor, professor, ele é químico, né? Fez técnico industrial no Cefet, né, pastor? Isso. Licenciatura no FMG, pós na USP, e mestre em teologia da ação pastoral na América Latina, na FAT, BH. Pastor da Lagoinha há 14 anos, foi meu pastor na época da Uni, quando eu era da Aliança Universitária. E hoje cuida da comunicação, família e plantação de igrejas, responsável pela Grande BH, Distrito Federal, Nepal, Bolívia, Chile e Espanha. Nossa, é muito, hein, pastor? E escrevo livro nas horas vagas também. Eu tenho aqui, tem o livro eclesiástico, né, o Descomplixe, e minha sobrinha tem o devocional, da Turma da Mônica. A gente acompanha aí há um tempo como pastor, como escritor. Uma bênção para nós, pastor. Seja muito bem-vindo, viu? Agradeço o convite. Em primeiro lugar, pedir desculpa aí para o pessoal que entrou semana passada, né? Eu tive um imprevisto. Vocês viram aí que eu sou uma pessoa bem atarefada. E eu entrei numa reunião 5 da tarde, ela acabou quase 9 da noite, né? Então, como era uma situação assim, bem delicada, né? Nós estamos num momento assim, de muito delicado no país e eu respondo por 163 igrejas, né? Então, tem hora que a gente tem que tomar decisões difíceis. Então, foi com muito pesar que eu tive que adiar minha participação, mas, graças a Deus, estamos aqui para falar sobre esse tema tão importante. Obrigada, pastor. Imprevistos acontecem mesmo e a gente entende, né? Quando a gente lida com pessoas, e a gente também, né? A gente tem essas questões mesmo. Mas que bom que a gente conseguiu um horário aí na sua agenda e ter essa honra aí desse tempo aí com a gente. Bom, o nosso tema hoje é os desafios da igreja durante e após a pandemia. A gente está vivendo esse tempo, né, pastor, de difícil. Tempo que eu nunca imaginei viver na minha vida, de eu sair aí no supermercado, sair nas ruas e ver todo mundo com máscara, nessa tensão aí, com medo de transmitir, de ser infectado. Tem um momento tenso, né, pastor, atual? Eu acho que quem viveu essa geração, né, quem viveu nesses tempos, nunca vivemos nada igual, né? Fala-se muito da gripe espanhola, mas ela foi no início do século XX, né? Então, pouca gente está viva daquele tempo. Mas, realmente, é algo que afeta o mundo inteiro, né? Não é uma coisa local, é global. Isso também é fruto da globalização, né? Hoje as pessoas têm muita facilidade de se locomover e isso, de certa forma, facilitou a expansão do vírus, né? E hoje estamos aí com o Brasil, um dos principais epicentros, né, dessa crise, enquanto alguns países estão saindo, né? Ontem Israel, pela primeira vez desde o início da pandemia, ficou 24 horas sem nenhum registro de morte, né? Graças a Deus. Né? Austrália, Nova Zelândia, também. Voltando à normalidade, Espanha e Itália, que já foram o epicentro, né? Reabrindo as atividades, mas aqui nós chegamos por último, né? E provavelmente vamos ser os últimos a sair também. E isso implica uma mudança radical nas relações interpessoais, nas relações sociais, comerciais, e o tema da nossa conversa hoje é as questões eclesiásticas, né?
A igreja, sim. a igreja mudou muito, né? E ninguém estava preparado para essa mudança. E aí, esse distanciamento social, como é que a Igreja da Lagoinha está lidando aí, né? Teve um momento, né? Foi determinado pelo governo, a fechamento, né? Isolamento e distanciamento de todos. E aí, está na fase aí de abertura aos poucos, né, pastor? Mas o que que foi? Qual foram os maiores desafios aí da igreja Eu acho que o maior durante a desafio é pandemia? porque, apesar de ter tido um posicionamento federal a respeito da igreja, reconhecendo a igreja como uma atividade essencial, os governadores e prefeitos, de uma forma geral, não se posicionaram, né? Recentemente eu tive uma audiência com o secretário de Saúde do governo de Minas Gerais, junto com outras lideranças evangélicas. E o que eu trazia, assim, de maior ansiedade, preocupação, é que não há um posicionamento, né? Ao governo estadual e municipal, na maioria das unidades federativas, não fala se pode, não fala se não pode, e no caso de falar poder, o que pode e o que não pode, né? Então a igreja fica muito refém nesse sentido, porque se você abre, você é assassino, você é genocida, se você fecha, existem tantas pessoas que estão em pânico, estão ansiosas, né? Há um trabalho de divulgação muito negativo por parte da mídia no Brasil, criando um ambiente muito pesado, né? As notícias são tratadas de uma forma muito negativa, muito pesada, né? A gente não quer que esconda a realidade, né? Ninguém quer mentira, mas também a informação tem que ser plena, né? Há um foco muito grande em morte, em desespero, mas ao mesmo tempo nós temos um número grande de pessoas sendo curadas, pesquisas avançadas na área da medicina, e isso sempre tratado no Brasil especificamente, né? Estamos numa live do GAP, né? A politização da pandemia no Brasil vai trazer prejuízos históricos, né? Os nossos netos vão ler sobre esses dias nos tablets de história deles, né? Como que a intolerância ideológica nos levou a um ambiente em que o país não sabe para onde ir e a igreja, se ela fecha, ela agride metade da população, se ela abre, ela agride a outra metade. Então, é impossível agradar todo mundo no Brasil hoje. É impossível. O Brasil está literalmente dividido ao meio. Então, a igreja tem o papel de agradar a Deus, né? Nós vamos agradar a Deus. Temos orado e buscado sabedoria nele, né? Nós temos que ser resposta para aqueles que estão com fome, né? Temos distribuído para a honra e glória do Senhor no Brasil inteiro toneladas de cesta básica, de alimento, porque R$ 600 hoje não é suficiente para alimentar uma família média brasileira. Nós temos trabalhado ativamente nesse sentido, temos disponibilizado remotamente e presencialmente, tomando todos os cuidados orientados pela Organização Mundial de Saúde e Ministério da Saúde, atendimentos pastorais e voluntários na área da psicologia e da psiquiatria, não só aqui na Matriz, em Belo Horizonte, mas nas mais de 530 lagoinhas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, né? Temos transmitido os cultos, a maioria deles em forma remota, e nas cidades onde há um decreto claro, com orientações específicas sobre culto presencial, temos seguido rigorosamente. Aqui em Belo Horizonte, nós temos tomado o máximo de cuidado, porque estamos sendo monitorados, né, de uma forma bem específica pelo governo local.
Sim, e pastor, como é que tem sido, então, na Lagoinha especificamente, né? Para as pessoas que ainda talvez não tenham esse acesso aí, como a Lagoinha tem agido? Tem os cultos presenciais, tem os cultos online, os atendimentos pastorais, que eu sei que provavelmente aumentaram, né, pastor? Nesse tempo aí de confinamento, muitas questões emocionais, também questões de desemprego, muitas questões aí que aumentaram muito a demanda. Os atendimentos têm sido online também ou presencial? Como é que tem sido? Nós temos as duas modalidades, né? Os pastores estão disponíveis, né, através do telefone, videoconferência. Cada igreja tem o contato do seu pastor. Aqui na matriz é no 3429-9550, você faz o atendimento por telefone. E o 3429-9400, você faz agendamento presencial. Mas aí não pode ser do grupo de risco, né? E tem que vir com a máscara e tudo direitinho. Então, todos que solicitam, se é de grupo de risco, temos atendido remotamente pelo telefone da Paz e pelo telefone dos pastores, né? E quem tem condição e deseja, nós temos atendido na Casa Pastoral e no Plug, né? Através do 3429-9400. Quem precisa de cesta básica também pode ligar para esses números, né? E agendar, que a entrega é agendada. Né? A gente pode levar na casa da pessoa, se ela tiver condição, ela pode buscar, mas tem que agendar o horário para não dar aglomeração. Né? Glória a Deus, né? A igreja, como sempre, sendo esse apoio aí espiritual, esse apoio financeiro para nós, né? Para as pessoas aí, não só que frequentam, mas a população, a sociedade, né, pastor? A igreja tem um papel fundamental na sociedade. A gente tem aqui uma pergunta, Poliana e Poli, ela pergunta aqui, ó, pastor, quais as dicas para nós líderes que vemos pessoas nas células esfriando com Deus e não conseguindo se apegar a Cristo, o único capaz de nos fortalecer? Qual dica aí você poderia dar, pastor? Eu acho que as ferramentas remotas, elas são muito importantes, mas elas jamais vão substituir o contato presencial. O que existe entre uma e outra é a interatividade, né? Não à toa as lives passaram a ser o ponto alto dessa pandemia, né? Em todos os setores. Inclusive uma live como essa é muito difícil, às vezes ela seguia o tempo inteiro, porque é tanta gente fazendo live que a internet... E nesse horário também? Horário, então, Jesus amado. Mas eu acho que os líderes têm que criar ferramentas interativas, né? Eu vejo, por exemplo, o pastor Lucinho, que é o líder de jovens aqui da Matriz, né, do Legacy, ele tem uma estratégia que eu acho interessantíssima. Ele chama de confessionário, né? Então, lá para 11 da noite, ele abre o Instagram dele, bloqueia a área de comentários, e a pessoa tem que mandar uma pergunta direta, né? E aí você vê de tudo, né, nessas perguntas e tal. Pessoa abrindo a caixa preta, a caixa de ferramentas, né? Isso gera uma interatividade, né? A pessoa, ela fala, o nome dela é citado, isso traz um conforto. O atendimento remoto é algo muito importante, né? A pessoa, uma coisa é você conversar por WhatsApp, a outra é você fazer uma ligação de áudio, e outra coisa é o que nós estamos fazendo aqui, né? Eu estou olhando para você, você está olhando para mim. As reações, a linguagem corporal, ela agrega muito num diálogo, né? Então, esses líderes estimularem, né, a fazer ligações em vídeo para atender as pessoas, né, para conversar com as pessoas. Hoje nós temos aplicativos que têm modais gratuitos que são bem eficientes, como o Zoom, como o Hangouts, Meet, né? o Skype. Eu tenho feito muito reuniões com pequenos grupos de pessoas.
E você pode usar essas ferramentas. O Zoom, por exemplo, você pode reunir 100 pessoas ao mesmo tempo. Então, você pode fazer até uma célula, né? Uma célula virtual. É claro que Eu tenho nunca feito. vai ser a mesma coisa, né? A minha célula tem sido via aplicativo, né? Via WhatsApp, no momento. E tem colegas que têm feito via Zoom, tem sido muito bom. Isso realmente, essa visualização da pessoa, né? Ver como se a pessoa está bem, como é que está, né, o olhar. Isso realmente é uma ferramenta que tem sido utilizada e tem sido bom, né? Mas realmente gostei muito, assim, dessas dicas, pastor, porque a interação faz falta, né? A gente vê muitas... Isso aí é uma pesquisa do Instituto Bana, não sei se você teve contato, está falando muito que os americanos estão abandonando até os cultos online, né? Estão perdendo o interesse. E o pastor Márcio Valadão, tive com ele ontem numa reunião, ele pediu para cada um se manifestar em relação a essa pesquisa. Aqui no Brasil foi feita uma pesquisa pela CNN, perguntando o que o brasileiro quer, qual que é a primeira coisa que ele quer fazer quando a pandemia acabar, que ele não pode fazer hoje. E, para surpresa deles, 1/3 dos entrevistados falou que queria ir na igreja, né? Olha... O americano, ele tem uma relação com a igreja muito utilitarista. Ele vai, assiste o culto, vai embora. Eu tive lá no passado, estive na igreja brasileira e na igreja americana. É notório a diferença da interação, né? O latino-americano, ele é muito do tato, né? Do abraço, do toque físico, do sentir o cheiro da ovelha, né? As pessoas reclamam muito quando o pastor não traz esse contato, né? Muito da nossa cultura. Então, nós precisamos criar algum elemento para manter esse contato, porque as pessoas querem ir para a igreja quando acabar isso aqui, né? É o que a pesquisa falou, as pessoas querem ir para a igreja. Nós já poderíamos abrir o culto do pastor Márcio, por exemplo, no domingo, mas nós optamos por abrir presencial só o culto das 15 horas e o das 20h30. Por quê? Porque o templo, nós fizemos o cálculo lá, mais ou menos que a prefeitura usa para o comércio, porque sobre igreja eles não se manifestam oficialmente, e o templo que cabe 5.400 pessoas, poderia comportar 600 pessoas. Só que 600 pessoas é aglomeração, né? Então, é muito arriscado. Nós estamos cumprindo o distanciamento, todo mundo de máscara, pessoas de risco não entram, criança não entra, mas são 600 pessoas. Na hora que acaba, todo mundo embola na saída, na entrada. Então, por que a gente não abriu para o culto do pastor Márcio, o culto fé que está acontecendo agora também, está acontecendo exclusivamente online, estamos concorrendo com ele aqui em audiência no Instagram. Porque as pessoas querem muito ir na igreja, e elas têm as suas preferências. Então, quem é da matriz quer ouvir quem? Pastor Márcio Valadão, né? Então, se o culto dele fosse aberto, ia aparecer lá as 2.000 pessoas, as 3.000 pessoas que aparecem aos domingos, né? Tem domingo que chega a ter, domingo de ceia, 6.000 pessoas, né? E aí nós vamos ter um problema, eles vão embargar a igreja e aí nós vamos ter uma situação muito delicada. Então, nós estamos abrindo os cultos que, historicamente, têm uma frequência mais baixa, justamente porque as pessoas estão muito ansiosas para voltar para o contato presencial e, infelizmente, ainda não é o momento para isso, segundo o pico da curva, parece uma miragem do deserto, né? Você nunca chega nele. Era abril, passou para maio, agora é em julho de 2030. Então, só Jesus. E agora, esses cultos aí, pastor, que já abriram para poder o acesso às pessoas, né? Ter acesso às pessoas, vocês têm um indicativo, né? Um indicador sobre número de pessoas? Vocês têm observado se as pessoas têm tido medo de retornar à igreja? Porque, né, a segunda pesquisa aí, uma das primeiras coisas que as pessoas gostariam de fazer é voltar à igreja.
mas tem tido um público grande, tem sido difícil de controlar? Como é que tem sido? Não, as pessoas estão muito amedrontadas, né? É o que eu falei. Mineiro, então, Uma pastor, mídia, desconfiado. nós temos uma mídia, às vezes me pergunta assim, o que o coronavírus tem que o H1N1, o SARS e a febre do Oriente não tiveram? Eu falo que é assessoria de imprensa, né? Ele tem uma assessoria de imprensa muito mais eficiente. Essas pandemias acontecerem em períodos que a internet ou não existia, ou não tinha a força e a acessibilidade que tem hoje. Nós somos inundados de notícias falsas e por causa da politização da pandemia no Brasil, existe uma guerra de narrativas que te dá uma insegurança muito grande. Você não sabe quem está falando a verdade, quem está falando mentira, porque tem muita paixão, né, em relação a essas coisas. Se o presidente da República fala que, sei lá, tomar água ajuda a você não ficar desidratado, aí a outra linha política fala que cientistas descobriram que a água mata 100% das pessoas que bebem ela, né? Não sei se você sabia disso. 100% das pessoas que bebem água morrem. Pois é. E aí? Você acha que a igreja pode ter um trabalho intencional com relação a esse medo que tem, né? A gente vê a questão da mídia, né? E é o que você comentou aí. E também tem uma outra questão, né, pastor? Porque é esse novo normal que a gente especula. Ninguém sabe como é que será pós-pandemia. Né? Mas a gente já tem visto muitas questões aí, muitas coisas que a gente já pode prever aí. A gente já tem visto muito rastreamento, né, através do celular. A gente tem visto privação de liberdades individuais, perda de privacidade. E isso tudo vai corroborar para um cenário muito estranho, muito diferente aí pós-pandemia. Além do que, tem esse medo, as pessoas vão evitar o abraço, o contato físico. E aí? Como que a igreja pode interferir? Se deve, se não deve? O que você acha? A igreja tem a obrigação de interferir. É o papel histórico da igreja, né, desde o seu surgimento. O problema é que a igreja está desunida e desorganizada, né? Você tem, a igreja também entrou, eu falo igreja de uma forma geral, tá? Não estou falando da Lagoinha, Sim. nem de outra Sim, denominação. Igreja de Cristo. Mas a igreja, de uma forma geral, ela abraçou a politização da pandemia. Então, você vê pastores dos dois lados. Pastores à esquerda, pastores à direita, pastores isentões, né? Pastores esquerdopatas, pastores bolsominions, enfim. E o papel da igreja não a igreja ela tem que ser política, mas ela não precisa ser partidária, né? É até a alma do GAP, né? Eu sou um dos fundadores do movimento, contribuí muito na primeira fase. O GAP ele é a expressão política da Lagoinha, né? Um braço político da Lagoinha, mas não é um braço partidário. Eu sempre fico vigiando, né, o Said, para que não cambe para um lado, né? O nosso papel é fomentar política, não é fomentar partidarismo. É gerar nas pessoas pensamento crítico, raciocínio, né? Ensinar as pessoas a questionar. E a igreja, ela é sempre colocada pela imprensa em geral como uma manifestação obscurantista, né? Folclórica, quando, na verdade, o que a igreja tem que cumprir é trazer a verdade, né? Nós somos os guardiões da verdade que está em Cristo. Agora, se Cristo é a verdade absoluta, tudo que se opõe a ele não é verdade, né? Esse é o nosso grande drama, porque as pessoas de fora sempre vão nos ver como donos da verdade. Mas, como bons cristãos, nós precisamos ter olhos bem clínicos em relação a outras manifestações ideológicas,
Porque se a nossa é verdade, as outras têm pontos fracos, incongruências, discrepâncias, paradoxos. E aí, então, nós precisamos desconstruir esses discursos e trazer Jesus como resposta. Né? Eu sou um cientista, eu sou formado na área de química, também tenho passagem pela geologia, pela astronomia, e, paralelamente, sou um teólogo, né? Estudei muito a respeito das Sagradas Escrituras. E nós temos toda a graça para afirmar que pouca ciência se opõe à fé. Muita ciência revela Deus, porque você sempre vai conhecer um artista pela obra. Então, a igreja tem que ser essa luz. Nós estamos vivendo a era da fake news. Agora virou assunto do Supremo Tribunal Federal. Mas o fake news começou no Éden, né? A serpente que produziu o primeiro fake news, e a bagunça está aí até hoje, porque alguém acreditou na fake news da serpente. E como que você combate a mentira? Com a verdade. Né? Jesus, ele se chama verdade. Então, você vai analisar. Trabalhando um exemplo concreto. Você abre um site de notícias, fala assim, nas últimas 24 horas, 1.127 pessoas morreram no Brasil vítimas do Covid-19. Isso é uma informação. Se você se dá o trabalho de ler a matéria, a própria matéria do site, você vai descobrir, por exemplo, que não foram pessoas que morreram nas últimas 24 horas, foram nos últimos 50 a 60 dias. Isso não é uma ilação, a própria matéria fala disso. E que nos últimos 3 dias morreram, por dia, menos de 100 pessoas. Cada vida é extremamente importante. Nós não estamos banalizando o óbito, mas também temos que trazer a verdade. Né? O Brasil é precário em notificação, né? Ele subnotifica, os exames são lentos, não existe exame rápido na quantidade adequada, muitas vezes a pessoa vai a óbito e o exame é feito com muita precariedade, muita demora, e aí ele vai saindo pingado no transcorrer do processo, e ele só é considerado registrado quando o atestado é publicado, né? Então, você descobre isso, você descobre também que por mais que você fale que há subnotificação de casos, você não pode subnotificar óbito, né? Quando a pessoa morre, ela tem que ter uma causa mortis, né? E existe o SAC. Pastor Márcio me ligando aqui, deve estar vendo isso aqui, vai mandar o site. Você percebe que há você pode pegar essa informação e pode abordá-la de uma forma realista ou de uma forma sensacionalista. Agora, o que dá audiência? O que vende jornal? Né? O que dá like? Né? É o sensacional, é o extraordinário, não é o ordinário. Né? Então, parece que ninguém mais morre de outras coisas no Brasil, né? Existe um placar de morte, ninguém morre do coração, ninguém morre de câncer, ninguém morre de mais nada. E aí dá a impressão de que as pessoas só morrem daquilo. E aí, então, a pessoa que fica assistindo o jornal o dia todo, fica acompanhando o tempo inteiro, e aí fica recebendo só informação negativa, ela começa a entrar em pânico, ela começa a entrar em desespero, ela não consegue sair de casa, ela não consegue fazer as coisas, ela vai ficando emocionalmente doente. Algumas tentam até suicídio, né? Algumas pessoas desistem. E aí, então, a igreja tem que entrar. Não adianta eu só orar pela pessoa. Orar é importantíssimo, mas eu preciso trazer verdade para ela. Você aqui, irmão, a coisa está feia, mas não é isso tudo, não. Vamos voltar à realidade. Vamos sair do desespero. É informar, né?
né? Aham. A igreja pode ajudar nesse sentido, mas não é agredindo pessoas, não é vociferando nas redes sociais, né? Nós temos que pregar o amor. Nós estamos vivendo a divisão no país que começou em 2013 e só parece que só vai piorar. Pessoas estão divididas, se odiando, né? E muitos, por acreditarem que os evangélicos foram cruciais na última eleição, eles têm muita Uhum. raiva da gente, muita raiva, que eles querem botar a culpa na gente. E aí começa a perseguição religiosa, e nós precisamos responder isso com amor. Está tendo esses protestos sobre a questão lá do racismo nos Estados Unidos, e aí, uma Sim. imagem bonita ontem, né? Os policiais de Nova York, quando vinham os protestantes, eles se Obrigada. ajoelharam e abraçaram. Eu Falaram vi. assim, olha, nós É. concordamos com o seu protesto, vamos chorar junto, nós precisamos mudar, né? E só Jesus pode mudar, pode unir as pessoas, né? A fé une, a interpretação da fé divide. É isso aí. Vou até anotar isso aí. Exatamente, pastor. Isso aí é para guardar. Bom, e aí? Com relação a essa visão aí dos cristãos, né? Será que eles vão ter algum aprendizado aí? Nós, né? Eu já estou aprendendo muito, sabe, pastor? Esse tempo de pandemia, eu estou de home office, estou tendo um tempo maior para poder ter meu tempo com Deus, para refletir também. Eu tenho mudado muito. E essa visão também de identificar que a pandemia veio, chegou indistintamente, né, sem fazer discriminação para o pobre, para o rico, para o branco, para o pardo, para o negro, para todo mundo. E aí eu acho que também trouxe essa visão de que as pessoas, independente da situação, independente do status, somos todos pó, né? Não temos esse poder aí que muitos estavam pensando, de decorrente de intelecto, de salário, nada. Tá todo mundo suscetível. E você já tem visto aí mudança na vida dessas ovelhas? Crê que vai ter mudança aí nas pessoas depois dessa pandemia? Foi um tempo de reflexão? Como é que você tem visto isso? Olha, infelizmente, Miriam, eu não tenho visto da forma que eu gostaria de ver, né? Eu acho que existem duas linhas de entendimento a respeito que estamos passando dentro da igreja. Tem uma que fala que esse é um ataque das trevas, é uma peste que veio do inferno e que nós temos que lutar contra ela com todas as forças. E uma outra que entende que Deus permitiu que isso acontecesse com o propósito de frear o homem e levá-lo a essas reflexões que você falou e também busca levar as pessoas a se aproximar mais dele, né? Tem essas duas linhas. Em ambas as linhas, o que há de comum? É aquele princípio lá do livro de Abacuque, né? Melhor livro a ler para entender o que nós estamos vivendo, na minha humilde opinião, é o livro de Abacuque. Abacuque, livro pequeno, por capítulos, né? Ele questiona Deus a respeito de uma situação muito difícil que o povo estava passando. Eles estavam cercados, eles iam ser invadidos, dominados. E aí, quando ele questiona Deus sobre isso, Deus fala com ele que foi o próprio Deus, que foi ele mesmo, o próprio Deus, que criou aquela situação para disciplinar o povo dele. E aí, essa palavra, ao invés de trazer para Abacuque, traz indignação. Ele fica indignado. E aí, Deu uma travada, pastor? Só, acho que não tô te ouvindo mais. Deu uma travada aí. Tá me ouvindo, pastor? Vocês estão me ouvindo? Gente, estão ouvindo o pastor? Me dá um retorno aí.
Pastor está sem áudio. Continuo sem ouvir, pastor. Ixi, ele saiu. Vamos lá, vou entrar de novo. Deixa eu chamá-lo aqui. Eu chamei. Uai. Aqui, ó. Chegou de volta. Oi? Oi, tá me ouvindo agora? Bom, sim. Sim. É que meu telefone não para, filho. Aí toca. Ah, imagina. De Pastor, onde que então eu a gente parei aí de ouviu? falar que ninguém ouviu mais? Sim. A gente ouviu, eu ouvi até quando o senhor está falando das duas visões sobre Abacuque e que trouxe uma visão muito difícil para quando ele ouviu de Deus que foi Deus que enviou aquela dificuldade para ele. Uhum. Pois é. Aí ele fica indignado, ele vai orar de novo, questiona Deus, e aí no capítulo 2, Deus volta para ele e fala assim, olha, o que eu vou falar com você é tão importante que eu quero que você anote num lugar bem grande, que até quem estiver passando correndo leia. Né? Então, um outdoor, assim, bem grande. E aí ele fala para Abacuque aquela frase famosa, que o justo viverá pela sua fé. É a primeira vez que isso aparece na Bíblia. O justo viverá pela sua fé. Então, quem for justo, né, não vai sofrer as consequências daquela disciplina, mas ela precisa ser aplicada. Né? Deus não é uma pessoa má, sádica, mas ele vai fazer de tudo para você mudar. Né? Tem aquele velho ditado que diz que se não for pelo amor, vai ser pela dor. Né? E esse é um tempo que as pessoas vão dar mais valor à comunhão, né? Essa a koinonia, né? As pessoas vão valorizar mais isso, eu tenho certeza, daqui para frente. Aquela pessoa que tinha preguiça de ir na igreja, que achava chato ir para a célula, né? Hoje ela está dando outro valor para essas coisas e não vê a hora de poder desfrutar de cada uma delas. Então, seja a ação de Satanás, seja a providência divina, o propósito final mesmo. Né? Vai ter uma mudança. Vai ter uma mudança nos cristãos, no comportamento, no pensamento. Com certeza. Né? Infelizmente, alguns estão indo para o radicalismo, né? Mas eu creio que ainda dá tempo para essas pessoas voltarem ao normal, né? E entender que Deus é unidade, é convergência, é amor, né? Amém. E, inclusive, a gente vai ver, se Deus quiser, um retorno em breve, né? Mas com máscaras, né? Igual a gente estava falando anteriormente, com distanciamento. E é complicado, né? Porque como cristãos, faz parte de ser igreja a comunhão dos santos, né? A nossa comunhão. E como que a gente vai lidar assim? Eu fico pensando às vezes, sabe? Porque vai ser só o olhar, só os olhos, vai ter essa dificuldade. A gente vê que já alguns países que estão já voltando, né? Por exemplo, a gente viu alguns países asiáticos que saíram do confinamento, depois voltaram a isolamento novamente, e tem essa dificuldade aí ainda de voltar ao normal. Mas a questão não é só isso, né, do isolamento ou não, mas a forma, porque eu vejo que
quando a gente está com máscara e a distância social, eu vejo que tem uma certa desumanização da pessoa, sabe? E isso pode gerar conflitos, isso pode gerar aí a longo prazo algumas consequências, né, pastor? Pode ser que sim, mas nós temos que... O brasileiro é muito criativo. O brasileiro sempre é feito de... Nós acabamos com o Orkut, irmã. Nós conseguimos. O Brasil sempre consegue. Nós vamos arrumar um jeito, uma nova forma de cumprimentar, de se expressar. O brasileiro tem essa característica. Sempre fomos conhecidos por ser um povo alegre e receptivo. É muito triste ver coisas como as que aconteceram domingo, né? Passar no mundo inteiro, assim, brasileiro contra brasileiro, né? Porque não é a nossa característica, né? O brasileiro é receptivo, é amável. Aqui todas as etnias coexistem. Existe o racismo, sim, existe a homofobia, existe todas essas coisas. Mas nós convivemos, né? Que ninguém amarra uma bomba e pula em cima do outro porque não concorda. Então nós temos que tomar cuidado para não virar isso, né? Então nós temos que usar a criatividade, cumprimentar batendo o cotovelo, batendo o pé direito no pé esquerdo do outro, né? Desenhar um sorriso em cima da máscara, sei lá. Mas nós vamos encontrar uma maneira de humanizar, porque o brasileiro tem essa graça, né? Ele é humano. Amém. Se Deus quiser, eu creio sim. A gente não venha para a gente não venha se tornar pessoas ali todas cinzentadas, né? Assim, como antigamente a gente viu que foi colocado aí para na Europa, né? Eu não gosto nem de lembrar, né? Mas o que foi que aconteceu, né? Nos campos de concentração, houve uma desumanização das pessoas, né? Todo mundo igualzinho, enfim, foi um tempo muito difícil para todos. E eu creio que, como você falou, né, pastor, a igreja deve ser intencional nesse tempo e demonstrar a cada dia o que é a verdade, informar, né? Não permitir aí que a desinformação, a fake news tome lugar e muito menos igual eu falei, a desinformação, que às vezes as pessoas veem como verdade, que eu acho que é o pior do que a fake news, né? A desinformação é mais sutil, mas eu creio que, como cristãos, nós trabalharemos, né, mais intencionalmente para que a igreja tenha os olhos abertos, despertos para tudo que tem acontecido. É a nossa missão, é a nossa responsabilidade, com certeza. Pastor, muito obrigada por esse tempo aqui conosco. Agradeço muito aí todo o seu tempo, todas as informações, as palavras que nos edificaram muito. E eu queria que o senhor pudesse fechar para a gente aí com uma oração, pode ser? Com prazer. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos toda essa circunstância de pandemia nas tuas mãos. Que a igreja, como em tantos outros momentos da história, possa ser uma ferramenta nas tuas mãos de transformação, de resposta, de influência, de relevância e de resiliência. Que sejamos uma voz dissonante nessa cacofonia de mentiras e ilações. Que nós possamos ser sensacionais sem ser sensacionalistas. Que possamos ser extraordinários sem negociar as verdades sagradas, mas que as portas da igreja estejam abertas para receber com amor, tanto simbolicamente quanto literalmente, cada uma destas pessoas que estão vivendo tempos não só de isolamento, mas de doença emocional, de pânico e desesperança. O Senhor é a esperança da glória. O Senhor é a verdade, o Senhor é a vida, o Senhor é o caminho, o Senhor é a resposta.
Por isso, nos apegamos a Ti nesse tempo de tantas incertezas, para vivermos a certeza da Tua boa, perfeita e agradável vontade. Que a nossa mente seja renovada mais uma vez nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pastor. Muito obrigada novamente. Um As abraço. Um abraço para todos. E muito obrigada por sempre poder contar aí com seu apoio no nosso grupo de ação política. É uma honra, um prazer, viu? Deus abençoe. Obrigada. Amém. Tchau. Obrigada, pessoal, pela participação, por todos aí fazendo perguntas. A gente está promovendo essas lives e fiquem atentos aí que a gente vai, logo a gente vai publicar novos temas, novos convidados especiais. Tá bom? Um abraço para todos. Até mais.